é uma alegria muito grande. E a gente está falando aqui, o assunto que o Paulo propôs trazer para vocês hoje dentro dessa série Inverno da Alma seria a seca. E quando ele falou seca, eu falei, uau, que legal, um tema bem bacana, né? Um tema bem gostoso de lidar. Né? Mas é um desafio porque é uma realidade. Nós enfrentamos crises de fé. Olha aí, entrou. Obrigado, Leandro, valeu. Obrigado mesmo de coração. Nós enfrentamos crises de fé. Nós lidamos com isso. Isso é uma realidade na nossa vida, uma realidade na minha vida, uma realidade na sua vida. Certa vez, Elaine e eu visitávamos um casal de amigos aqui em São Paulo e não posso citar muitos detalhes porque senão vai que eles assistem e... Não, mas eles não são cristãos. E no meio da conversa, eles viviam um momento muito bom na vida, um momento profissional muito bom, financeiro muito bom, familiar, estava tudo redondinho. Sabe quando a vida está redonda? Bem redonda? Esse era o caso deles. E no meio daquela conversa, de repente, aquela esposa vira para a gente e fala assim, sabe, as coisas estão tão perfeitas para a gente que chega a dar até medo. E eu falei, medo? Medo do quê? Medo de que acabe. Medo de que essa situação redondinha da vida, onde tudo está tão perfeito, deixe de acontecer, deixe de existir. E eu creio que esse é o cerne da inquietação humana que foi tão bem retratado ali em Provérbios 13:12. Texto que eu particularmente gosto muito. A esperança que se retarda, a esperança que se adia, deixa o coração doente, mas o anseio satisfeito é a árvore da vida. Anseios que não ganham vida têm potencial para sabotar a nossa vida. É verdade ou não é? É verdade. E é interessante ver que nesse texto de Provérbios, a gente não está lidando com um tratamento intelectual sobre essa questão. Ali, na verdade, o autor provavelmente está vivendo ou viveu aquilo. Ele experimentou esse retardamento, esse adiamento de sonhos que não se realizam, de esperanças que não se confirmam ao longo do tempo. E é interessante ver que Deus permite que esse registro seja feito para que eu e você saibamos que Deus sabe que a gente se incomoda com isso. Porque Ele conhece as minhas fragilidades, Ele conhece as suas fragilidades. Uma das coisas que eu mais não gosto de ouvir quando eu chego numa igreja é quando alguém, dentro do serviço, no serviço do culto, chega e fala, olha, deixa os seus problemas lá fora e venha para dentro para adorar a Deus. Fala, não, traga os seus problemas com você, porque aqui é o lugar por excelência onde você pode e deve apresentá-los a Deus. Não só aqui, mas especialmente em comunidade. Deus não está desinteressado das nossas inquietações. Essa é a questão que Provérbios 13:12 está colocando aí para a gente. O mais interessante aqui, e uma das coisas mais interessantes que eu vejo também na Bíblia, é que a história da salvação, a história registrada nas Escrituras, na Palavra de Deus, ela perpassa histórias reais de pessoas reais que viveram dramas reais e viveram alegrias reais também. E essa história da salvação, ela existe para infundir esperança, para comunicar que há uma esperança final que não será frustrada. Então eu poderia citar aqui exemplos, a gente poderia aqui trabalhar com histórias de muitas pessoas conhecidas, né? No Antigo Testamento, dá uma olhadinha aí, você tem Jó, você tem José, Moisés, Noemi, Ruth, poderia citar Ana, mãe de Samuel também, Davi, Elias, Daniel, Jeremias, Isaías, Oséias. Dá para colocar todo o panteão de profetas bíblicos nessa lista de gente que passou por dificuldades. No Novo Testamento, você vai ter aí Marta e Maria, né? Mulher samaritana, a mulher hemorrágica, a viúva de Naim, Jairo, cegos, aleijados, e o próprio Senhor Jesus, aquele que sofreu o drama dos dramas, para trazer a alegria das alegrias. Então eu poderia escolher qualquer um deles. Tem material de sobra para falar de seca. Só o Elias que não poderia, porque o Paulo já usou semana passada. Mas qualquer um deles serviria. Mas eu escolhi talvez eu tenha escolhido aqui, eu optei, na verdade, por uma seca menos evidente. Porque o problema da seca é que quando ela já está instalada, você vai trabalhar para lidar com... Você vai ter que resolver o problema que já está instalado. Então a ideia é tratar com uma seca que ainda está num processo. E é por isso que eu escolhi João Batista.
João Batista, esse cara, esse aqui, crise. João Batista. Acredite, esse tigrão espiritual viveu uma crise. Mas antes de a gente falar rapidamente sobre a crise de João, eu gostaria de lembrar rapidamente quem foi João. Bem rapidamente, tá? Vamos lá. Alguns fatos sobre JB, tá? Ou João Batista, não confunda com outra coisa, tá bom? Primeiro, seu ministério profético foi prenunciado por Deus séculos antes, cerca de 700 anos antes, ali em Isaías, você já tem esse prenúncio do tipo de ministério que ele terá. Esse ministério também é confirmado ali em outras ocasiões, em Malaquias, por exemplo. Esse cara foi treinado também nas adversidades da vida. Ele era meio que um Bear Grylls do primeiro século. Vivia no deserto, tinha uma dieta um tanto quanto balanceada, gafanhotos e mel, e era um sujeito rústico. Usava um terninho à base de pelos de camelo, um cinto de couro. Era um cara que foi treinado, foi um sujeito treinado nas adversidades da vida. Não teve uma vida fácil, viveu no deserto. Mas influenciou a opinião pública denunciando abertamente o pecado, especialmente contra Herodes. Você se lembra daquele episódio de Herodes, Herodias, aquela história toda. Testificou sobre a messianidade de Jesus. Na verdade, esse era o cerne do ministério aí de João Batista. Declarou que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando ele vê Jesus, bate. Aquelas duas declarações bombásticas na Bíblia, né? A de João Batista e a de Pedro. João Batista, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deu um testemunho público de algo contundente sobre Jesus. Esse cara com crise? Estranho. Batizou a Jesus e ouviu, testemunhou o Pai falando sobre o Filho. Esse é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. E como homem comum, segundo o testemunho do próprio Senhor Jesus, como homem nascido de mulher, não teve ninguém nesse mundo que pudesse ter tido ou venha a ter uma função mais importante do que a de João, que é preparar o caminho do Senhor Jesus, daquele que vai trazer salvação, redenção para a humanidade. E ele pergunta, esse João, esse aqui, vivendo uma crise de fé, alguém tão flat, tão estável, tigrão espiritual, um Tony Rústico gospel, lembra do Tony Rústico aí da Blitz, daquele 80? Ou talvez um João The Rock Batista, para os mais novos. Esse cara aqui vivendo uma crise? Esse sujeito aqui viveu uma crise. Vamos dar uma olhadinha qual foi o teor da crise de João. Então abra lá para mim, por favor, a sua Bíblia em Lucas, capítulo 7, versos 18 a 23. Lucas, capítulo 7, versos 18 a 23. Eu vou ler rapidamente esse texto para vocês e depois a gente vai refletir sobre ele, ok? Os discípulos de João contaram-lhe todas estas coisas. Já vou dizer para vocês o que são essas coisas. Chamando dois deles, enviou-os ao Senhor para perguntarem: és tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar outro? A crise está instalada aqui nesses primeiros versículos. Dirigindo-se a Jesus, aqueles homens disseram: João Batista nos enviou para te perguntarmos: és tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Fizeram a lição de casa certinho, não adulteraram a mensagem ou a dúvida. Verso 21, naquele momento, Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves e espíritos malignos, e concedeu visão a muitos que eram cegos. Então ele respondeu aos mensageiros: voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos vêm, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. É interessante ver aqui nos primeiros momentos dessa crise, deixa eu só trocar aqui a natureza do drama de João, está registrada nesses primeiros 2 versículos. Né? João está
preso. Se você olhar ali no capítulo 3, versos 19 a 20, do capítulo 3 de Lucas, você vai perceber o porquê ele está preso. Ele começa a bater de frente com Herodes. Ele é aquela voz profética que no meio da sociedade diz: há um pecado e você, ó rei biônico, pau-mandado Herodes de Roma, você está em pecado, você está em adultério. Agora, você imagina o que é você levantar, numa época como a nossa, em que tudo é politicamente correto e tudo é regido pelo politicamente correto, imagina o que é você levantar no meio de um povo, no meio de uma sociedade, de uma cidade cosmopolita como Jerusalém, daquela época, e dizer: o governador está nu, ele está em pecado, ele tem um erro, ele está errado e ele precisa rever a sua vida. Imagina o que é isso. Herodes foi levando a coisa em banho-maria, que era meio do estilo dele fazer isso. Até que Herodias, a parceira de Herodes, ficou tão incomodada que falou: chega, não dá mais para lidar com essa situação. E João foi encarcerado. E depois a gente sabe o que vai acontecer. Então João está preso nesse momento. Ele não está testemunhando o que está acontecendo dentro do ministério de Jesus. Ele não está vendo absolutamente nada. Ele está preso, está dentro de uma cela, talvez numa masmorra. E as informações começam a chegar. As informações começam a bater ali na porta da cela dele. E ele começa a se intranquilizar com aquilo. Talvez porque ele não pudesse ver, porque ele não pudesse testemunhar aquilo que era, digamos, continuidade do seu próprio ministério. Mas também porque ele tinha uma expectativa específica sobre Jesus e sobre a messianidade de Jesus, que envolvia um resgate político para o povo de Israel. E ele fala: tá, estou ouvindo algumas histórias interessantes aí a respeito desse Jesus, mas e aí? E então? Está faltando alguma coisa, há uma expectativa, há um anseio no coração de João que insiste em não ser cumprido. Veja bem, ele tem anseios sinceros e corretos a respeito de Jesus. Jesus é o Messias que vem, entre outras coisas, resgatar Israel. Mas isso é algo lá para frente. Dentro da cronologia de João, as coisas precisavam acontecer naquele momento. E não estão acontecendo. E ele está encarcerado, e ele empenhou a sua vida e a sua palavra em favor daquele que agora, para ele, está parecendo que não está cumprindo bem o papel que deveria cumprir. Essa é a natureza da pergunta de João. Quando ele chega aqui e pergunta, no versículo 19, és tu aquele que haveria de vir? Jesus, você é de fato o cara? Você é o Messias? Você é essa pessoa a quem a gente está esperando há tanto tempo, que foi prometido lá pelas Escrituras, pelo nosso Deus, para redimir esse povo? Não só uma redenção espiritual, mas uma redenção social e política. É você? Ou a gente deve esperar outra. E esse esperar tem uma conotação muito forte, porque não tem só aquela ideia de você chegar num lugar e ficar esperando a pessoa chegar, ou esperar por alguém. Tem a ver, a ideia aqui é de transferência de confiança. Eu vou deixar de confiar em você para confiar em você. Porque você não vai cumprir os anseios que eu tenho sobre você. Tudo aquilo que foi prometido, tudo aquilo que foi garantido aqui, não funciona. Você frustrou os meus anseios. Eu preciso movimentar a minha esperança e minha confiança e depositar em outra pessoa. Essa é a questão que João está levantando aqui. Eu devo confiar em outro? Porque talvez você não seja o cara, Jesus. João Batista, Tigrão. No meio da crise, ele se vê em dúvida e lida com algo que é extremamente sério aqui para ele. Eu depositei a minha vida, eu construí a minha vida, eu me dediquei a um projeto e eu estou sentindo que o projeto vai naufragar. Eu estou preso, Jesus, está sacando? Eu estou encarcerado aqui, eu estou sofrendo, eu não estou vendo nada, e a minha esperança, a minha expectativa colocada em você não está rolando, ela não está me alimentando, ela não está funcionando. Alguns diriam: rapaz, que pecado tremendo e horrendo que ele
Queridos, eu creio que nessa atitude de João a gente tem a primeira grande lição para as nossas vidas aqui a partir desse texto. A sequidão da alma, ela normalmente, ela se instala com força, especialmente com força, quando nós abafamos as nossas inquietações, abafamos aquilo que nos incomoda diante de Deus e deduzimos uma resposta sem comunicar essa inquietação para Deus. Eu não vou falar isso porque eu tenho que crer, eu tenho que confiar, custe o que custar. Mas a questão não passa por aí. Confiança não elimina a necessidade de tratamento da dúvida. Confiança não elimina a necessidade de chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu não estou entendendo. Confiança em Deus não elimina a necessidade esse momento tão especial de chegar para Deus e falar: Deus, o meu coração está pequeno, a crise está feroz, eu perdi o emprego, a situação financeira está difícil, a situação no trabalho está difícil, eu não sei como educar os meus filhos, eu já não sei mais o que fazer. Deus, a minha saúde está indo para o ralo. Senhor, a velhice está começando a cobrar os seus tributos de mim. Percebe? A confiança em Deus não elimina a pergunta. E a primeira lição muito clara que João nos dá é que em períodos em que o nosso coração começa a flertar com a sequidão, eu preciso levar as minhas inquietações para Deus e dar nome a elas. Eu preciso conversar com Deus sobre as minhas inquietações e sobre as minhas inquietações em relação a Ele. Deus, você está vendo isso? Você está entendendo qual é a questão aqui? É interessante ver que Deus mesmo fala sobre como perturba o seu coração, esse desvio que nós fazemos muitas vezes do único que pode nos dar respostas. Quando você olha aqui em Jeremias 2,13, você vê um texto que fala assim, eu não tenho acho que na projeção, mas eu posso ler para você aqui. O meu povo cometeu 2 erros, 2 crimes. A NVI trata como 2 crimes. Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram em suas próprias cisternas rachadas que não têm água. Sabe qual é a maneira mais fácil de você entender esse conceito aqui? Pense o seguinte: você está para comprar um terreno e você vai a um lugar lindo, maravilhoso. Você tem 2 terrenos disponíveis. Mesma metragem, o mesmo preço, vistas igualmente belas. Só que um deles tem uma fonte de água cristalina e a outra tem um poço. Você escolhe qual? Qual você escolhe? Uau! E é exatamente essa a inquietação de Deus. Por que vocês se afastam do único que tem fontes de águas vivas para matar a sede existencial de vocês e vão procurar soluções em cisternas que não retêm água? Que dão um certo, talvez até matem um pouquinho de sede durante um tempo, mas vai chegar uma hora que aquele negócio vai falhar. E pensando num ambiente desértico, que era o caso aqui, faz todo sentido você pensar nisso. Eu prefiro a fonte. Eu prefiro a fonte. Essa é a ideia aqui. Queridos, admitir, verbalizar e direcionar a dúvida, a inquietação, o desconforto, a tristeza sobre as circunstâncias e até sobre Deus, para Deus, é fundamental para a nossa sanidade espiritual. Fundamental. É buscar respostas na única fonte de água cristalina. O resto, outras alternativas, é correr para poços ou poços secos, ou que podem estar secos. Vai para a fonte. É exatamente isso que o João faz. Ele vai para a fonte. Ele encaminha para a fonte. A minha dúvida existe. Ele falou: eu não posso ir, mas eu posso mandar alguém que vai e vai tentar apresentar essa questão para mim. E os discípulos vão. Perdão, faltou ali uma projeçãozinha. Na dúvida, consulte a fonte. E eles foram, dirigindo-se eles a Jesus. Aqueles homens disseram: João Batista nos enviou para te perguntarmos:
És tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Lembre-se, as dúvidas são de João Batista. Os discípulos apenas estão trazendo as dúvidas. Os eventos que eles levaram para João Batista lá muito provavelmente tinham a ver com a cura do servo do centurião de Cafarnaum e a ressurreição do filho da viúva de Naim, que estão no capítulo 6, no finalzinho do capítulo 6 de Lucas. Ou melhor, no capítulo 7, no começo do capítulo 7 de Lucas. Eles não estão em crise, quem está em crise é João. E eles levam essa crise para Jesus e apresentam essa questão para Jesus de uma forma muito clara ali. O interessante é ver que Jesus ouve a inquietação, ouve a pergunta, que não é deles, a dúvida que não é deles, a dúvida de outro. E o que ele faz? Imediatamente, naquele momento, Jesus para tudo o que está fazendo, interrompe a agenda e começa a curar muitos que tinham males. Naquele momento, Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves e espíritos malignos, e concedeu visão a muitos que eram cegos. E então respondeu aos mensageiros: voltem, vão para lá, voltem para conversar com João. E anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos vêm, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. É interessante ver que aqui Jesus se propõe a praticar, a mostrar claramente aquilo que é o caráter da obra que ele declarou ali em Lucas capítulo 4, versos 18 e 19. Tema da mensagem do reverendo Humberto algumas semanas atrás. Quando ele abre um rolo do profeta Isaías, lá no capítulo 61, e ele fala do caráter do seu ministério. E ele faz exatamente isso. Ele está ecoando aquilo que já foi pronunciado lá atrás. E faz na frente dos discípulos de João, daqueles 2 discípulos. Prestem atenção, ok? E começa a curar pessoas. E começa a lidar com as necessidades das pessoas. E começa a trabalhar, interferir na realidade da vida de tal forma que ecoa claramente o projeto redentivo de Deus através da vinda do Messias, declarado lá em Isaías, algo que João conhecia e que foi declarado pelo próprio Senhor Jesus lá em Nazaré. Jesus dá um testemunho de si mesmo, mas ele não dá esse testemunho de si mesmo para João. Ele dá esse testemunho de si mesmo para outros. Sabe o que me incomoda nesse texto? Acho que a palavra é essa mesmo, me incomoda. Por que Jesus não foi fazer uma visitinha para João na prisão? Já parou para pensar nisso? Por que não correu lá? O menino está com o coração apertado. Deixa eu falar com ele. Parente, sabe como é? Trabalhou, facilitou tanto o meu ministério, né? Rapaz fera, um rapaz forte, um rapaz sincero, de fé. Deixa eu lá dar um abraço nele. Falei: João, estamos juntos, querido. Fica triste não. A gente está junto, a gente está no mesmo caminho. Jesus não faz isso. Ele deixa João na prisão, onde ele vai ser morto mais para frente. E simplesmente fala: comuniquem a ele as circunstâncias nas quais vocês me viram trabalhar. E diga para ele avaliar isso. Mas avaliar segundo o quê? Segundo as próprias Escrituras. Essa é outra lição que nós deixamos, que nós recebemos claramente aqui de Jesus. Em tempos de crise, nós devemos avaliar as nossas circunstâncias, as circunstâncias da nossa sequidão, as circunstâncias da vida à luz e sempre à luz das Escrituras. Entenda o seguinte: a nossa realidade só pode ser interpretada a partir da revelação de Deus, da Bíblia. Se você tenta compreender a realidade, se você tenta compreender a dinâmica de vida que você vive, à parte das Escrituras, você vai ficar maluquinho. Nós precisamos da iluminação da palavra para entender os nossos caminhos, para entender o sentido, o propósito da nossa vida, o valor da nossa vida.
para onde a gente está caminhando e por que a gente está caminhando. Não teremos todas as respostas que queremos, mas teremos as respostas que precisamos. Teremos a informação necessária para passar por esse momento. E o que João precisava é, João, analise as circunstâncias. O que foi dito, o que foi escrito, aquilo que você já sabe, aquilo que você mesmo pregou, aquilo que você mesmo anunciou. Isso está acontecendo. Você está ciente disso? Você está lembrando disso? Analise as circunstâncias, João. Olhe para as circunstâncias. Olhe para o momento, olhe para aquilo que está acontecendo à luz das Escrituras. Gosto muito de Salmos 119, 105, que acho que você deve saber de cor. Lâmpada. Ok, agora que a gente ensaiou, vamos falar todos juntos. Né? De novo e forte. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A vida trilhada sem a iluminação da palavra de Deus é um caminho de trevas. Esse caminho é um caminho de trevas. A vida trilhada sem a orientação do Espírito de Deus, sem uma análise das circunstâncias, a partir daquilo que a palavra de Deus diz, é uma vida confusa. Eu costumo citar para o pessoal, para os meus alunos lá no seminário, eles nem conhecem direito, mas eu acho que é um exemplo excelente, a música Ideologia do Cazuza. Alguns aí devem se lembrar. O pessoal não quer se denunciar aqui, só eu estou me denunciando aqui. Mas a música Ideologia do Cazuza fala justamente de alguém que viveu a vida insanamente e quando percebe que o seu projeto de vida falhou, olha para tudo e fala, cara, alguém pode me emprestar ou pode me dizer onde eu amarro o meu burrinho existencial para poder continuar vivendo? Porque eu quero uma ideologia para viver e eu não sei o que fazer com a minha vida. Porque o meu projeto falhou. Claro que falhou. A vida foi vivida longe da iluminação da palavra. Deus estava longe da vida. Cazuza, lamentavelmente, grande poeta, mas lamentavelmente foi até o fundo de um poço que secou e não procurou vida nas fontes verdadeiras que é o Senhor Jesus, através da palavra dele. Queridos, nós precisamos da iluminação da palavra de Deus para caminhar. Ignorar isso é caminhar nas trevas, ignorar isso é caminhar às escuras, a palpadelas, e muitas vezes você não consegue detectar o que de fato é uma coisa só palpando. É caminhar sem direção, é caminhar sem sentido, é caminhar sem propósito, é caminhar rumo à sequidão da alma. Nós precisamos analisar as circunstâncias à luz das Escrituras. Em primeiro lugar, eu preciso buscar a resposta na fonte. Eu preciso tratar da minha dúvida na fonte. Em segundo lugar, eu preciso analisar a realidade à luz daquilo que Deus diz que é realidade. E por fim, Jesus faz uma exortação ali no verso 23. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Feliz é aquele que não vê em mim motivo de tropeço. É essa a ideia, e em algumas versões você deve ter essa construção aí. A ideia aqui é... Quando Jesus fala de alguém que não se escandaliza com ele, que esse homem feliz, ele fala que essa felicidade, primeiro, é uma felicidade de alguém que é favorecido por Deus, alguém que entende o favorecimento de Deus na sua direção. Não é essa felicidade, esse conceito de felicidade construído aí pela sociedade, pela humanidade, a parte de Deus. É um conceito de felicidade que compreende que, ao andar com Deus, ele é pleno, ele é satisfeito, ele caminha com um rumo objetivo, um propósito definido, a sua vida não é vã, a sua vida não está perdida sem sentido. Essa é a ideia do homem feliz. Alguém que caminha com Deus e que sabe que é favorecido por Deus. Mas a questão do escândalo aqui é que deixa a gente um pouco, às vezes, sem entender. O que quer dizer aqui com a ideia de alguém que se escandaliza com Deus, ou de não se escandalizar com Deus? O homem que não se escandaliza com Jesus é aquele que não se deixa levar por ideias pré-concebidas ou conceitos fantasiosos sobre quem Jesus é. Ele se alimenta com a verdade. E ele constrói a sua visão sobre Deus, sobre a sua relação com Deus, sobre quem Deus é, sobre os projetos de Deus, planos de Deus, direcionamentos de Deus, a partir das Escrituras. O testamento que Deus deixa para a gente. Eu não fico criando, montando ceninhas sobre quem Jesus é.
Eu não fico fantasiando sobre o seu amor, sobre a sua bondade, sobre a sua justiça, sobre se Deus vai fazer isso ou vai fazer aquilo. Não, eu me fundamento naquilo que Ele diz que Ele é e como Ele é. Porque a partir do momento que eu tenho uma visão clara de quem Ele é e como Ele é, a partir daquilo que Ele diz de si mesmo, eu não tenho motivos para me escandalizar. Não tenho. Eu posso ficar perplexo às vezes. Paulo vai falar isso. Abatido muitas vezes. Mas não escandalizado com Deus. Isso não. Essa é a ideia de não se escandalizar com Deus, não se escandalizar com Jesus. Gente, isso é muito sério. Porque são as ideias pré-concebidas sobre Deus, sobre Jesus. São esses conceitos fantasiosos que as pessoas criam sobre Deus, sobre Jesus, de como levar a vida cristã, de como construir uma espiritualidade saudável, que muitas vezes, invariavelmente, vão levar à frustração, ao desânimo e, finalmente, à sequidão. Invariavelmente é isso que vai acontecer. E aí é que Jesus fala, o homem feliz é aquele que me conhece verdadeiramente a partir da palavra revelada de Deus. É aquele que edifica a sua existência no entorno da realidade de quem Cristo é. E não tenta adaptar a Deus, tenta adaptar Cristo, tenta adaptar o cristianismo à sua própria realidade, de acordo com as suas conveniências. É esse homem que é feliz. Embora ele vai experimentar momentos sim, de crise, mas ele sabe em quem ele tem crido e ele sabe que o favorecimento de Deus, mediante a fé em Jesus, é irrevogável, é eterna. E é isso que traz esperança. Essa é a ideia aqui. Eu acho que eu esqueci de passar algum texto para vocês aqui. Esqueci. Eu me empolguei e fui. Mas está aqui. É isso aqui. Deixa eu dar um exemplo para vocês da necessidade da gente... a lição aqui, na verdade, e aqui que a gente está, né, é que é essencial aqui para a nossa sanidade espiritual, que a nossa confiança seja continuamente reafirmada na fidelidade e soberania de Deus. Veja bem, entenda, o que sustenta a minha vida é o caráter de Deus, e não o quanto eu confio nele. Eu preciso confiar, mas o que sustenta, o que lastreia a minha sanidade é o caráter fiel de Deus. O que eu preciso é fazer ajustes aqui e ali nessa confiança. E Deus é muito paciente com a gente nesse processo. Deixa eu dar um exemplo para vocês sobre isso, para a gente caminhar para o fim aqui já. Dia 15 de outubro do ano passado, eu perdi um grande amigo, um grande pastor e um grande mestre, Carlos Oswaldo Cardoso Pinto, primo do Paulo Ximenes. Alguns de vocês acho que devem tê-lo conhecido. Carlos foi chanceler ali professor durante muitos anos e chanceler ali do Seminário Bíblico Palavra da Vida. Uma pessoa que eu amei e que me amou muito. E o Carlos foi uma das poucas pessoas por quem eu orei muito sistematicamente por cura. Eu lembro que eu chegava diante de Deus e começava a apresentar os meus argumentos extremamente consistentes do porquê o Carlos deveria ser curado. Senhor, uma grande mente teológica, um professor de hebraico inigualável, um professor de teologia bíblica do Antigo Testamento e do Novo Testamento que ninguém vai chegar perto durante muito tempo, um pastor, um amigo, um líder. Eu tinha uma lista enorme de bons argumentos do porquê Deus deveria me ouvir. E orei, e orei, e orei. Mas o Carlos foi para o Senhor. Meu coração ficou pequeno. Meu coração ficou bem pequenininho. E, na verdade, esse coração pequeno, ele ecoou uma outra frustração com Deus que ocorreu 32 anos antes, quando eu também orei pela cura da minha mãe, câncer também. E ela, com 38 anos, faleceu e foi para o Senhor.
o coração machucado com a morte do Carlos começou a relembrar do coração machucado do garoto de 15 anos. E eu falei, Deus, por quê, hein? Por quê? Até que começou o velório do Carlos na primeira igreja batista de Atibaia, e o pastor Mendes, pastor da igreja, foi orar. E ele começou a orar. Eu não lembro o resto da oração, mas eu lembro o começo. Senhor, nós te agradecemos muito, porque nós oramos tanto, mas tanto pela cura do Carlos. E agora ele está definitivamente curado. Eu falei, André, sua anta. Como é que você não conseguiu entender isso? E sabe o que foi mais interessante? Foi uma coisa minha. Então eu não quero ficar enaltecendo esse tipo de experiência, mas foi quase como um sussurro. Eu sempre disse sim para o Carlos e para sua mãe. Eu sempre disse sim. Você crê realmente, André, que eles trocariam a minha presença para permanecer na melhor das vidas nesse mundo? Foi claro, Senhor, que não. É você que tem que vir para cá, garoto. Não, eles que têm que ficar. Percebe como a perspectiva ajustada à soberania de Deus vai trazendo pacificação, apaziguamento para o coração. Entenda, eu continuei sentindo falta do meu amigo. E eu ainda choro de saudades da minha mãe às vezes. Mas hoje, essa saudade é uma saudade doce e não amarga. Porque ela não precisa ser. Ela não precisa trazer sequidão para o meu coração. Na verdade, alimenta meu coração com esperança. Fortalece meu coração com a certeza de que, em algum momento, nós nos reencontraremos diante daquele a quem nós não cansaremos de louvar e adorar. Percebe? Perspectiva? Teremos problemas? Teremos. Vocês não fazem ideia do que foi dar a primeira aula de hebraico sem o Carlos. Ele só tinha 40 anos a mais de hebraico do que eu. Eu entrei na sala, foi acho que um dos piores dias da minha vida no seminário. Foi, Deus, eu estou com o meu coração pacificado, mas que dificuldade. Esses alunos não merecem isso. Foi difícil. Mas o coração estava pacificado, apaziguado. E o mais interessante é que Deus usou esse evento para tratar de uma ferida que eu achava que nem existia mais, de 32 anos. Deus é muito paciente. Ele é muito paciente. Eu quero terminar com vocês aqui, lembrando o texto aqui de Paulo, né? Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até esse dia. Essa certeza, quando Paulo escreve isso aqui, a carta de despedida, ele está na prisão e ele sabe que ele vai partir. Eu estou tranquilo. Difícil, mas eu estou tranquilo. Preso, abatido, cansado, esgotado, emocionalmente exaurido. Mas o meu tesouro está bem depositado. E aquele que sustenta esse tesouro não falha. Para você refletir agora no final, eu quero fazer para vocês só um excerto de uma carta, de um pedacinho de um livro chamado Cartas de um Diabo para o Seu Aprendiz. Calma, não se desespere. Tá? É um livro de um autor que eu amo demais, C.S. Lewis. Eu vou ler daqui porque se eu for fazer o controle aqui vai ficar difícil. Meu caro cupim. Cupim é o trainee, chamado wormwood ou amargoso em outras versões.
Você deve ter se perguntado muitas vezes por que o inimigo, Deus, não faz maior uso de seu poder para se fazer mais perceptível às almas humanas em qualquer grau ou momento que ele deseje. Porém, agora você percebe que o irresistível e o indisputável são as duas armas que a sua própria natureza lhe proíbe usar. Simplesmente sobrepujar a vontade humana não valeria coisa alguma para ele. Ele não pode violentar. Ele pode apenas cortejar. Sua ideia odiosa é algo como comer um bolo e ainda ter o bolo inteiro com você. Assim as criaturas são uma coisa só com ele e ainda são elas mesmas. Meramente anulá-las ou assimilá-las não serviria de nada para ele. Ele está preparado para fazer uma pequena intervenção no início da caminhada com dos humanos consigo, manifestando-lhes sua presença que, embora fraca, parece-lhes grande, dada a sua doçura e força para vencer as tentações. Mas ele nunca permite que este estado de calma e tranquilidade dure muito tempo. Cedo ou tarde, ele retira, se não de fato, ao menos de suas experiências conscientes, todo o apoio e incentivo aos humanos. Ele deixa a criatura ficar em pé sobre as próprias pernas para realizar de vontade própria deveres que perderam todo o encanto. Isso porque ele crê que é durante esses períodos de sequidão, muito mais do que os períodos de grande alegria, que a criatura amadurecerá, crescerá e fortalecer-se-á, tornando-se a pessoa que ele deseja. Portanto, as orações que sobem diante dele durante os vales de amargura e sofrimento são os que mais lhe agradam. Nós podemos arrastar os humanos ao longo de tentações contínuas porque os concebemos apenas como alimento, especialmente suas vontades, a melhor parte deles. Já ele não pode tentar a virtude como nós tentamos ao vício. Ele quer que eles aprendam a andar e escolham segurar sua mão. E o desejo sincero de andar consigo lhe satisfará, mesmo que tropecem no caminho. Viu, João? Viu, André? Viu? Portanto, não se deixe enganar, cupim. A causa do inferno nunca corre tanto perigo quando um humano, não mais desejando, mas ainda pretendendo, olha para um universo onde cada traço da presença do inimigo parece ter desvanecido. Pergunta por que foi abandonado. E ainda assim, segue obedecendo-lhe, fazendo a sua vontade. Esse é o Deus em quem nós cremos. E o nosso caminhar com Ele tem que ser voluntário. Se Ele se revelasse em toda a sua plenitude para mim e para você, não haveria como a gente resistir, e Ele sabe disso. As poucas doses que nós temos da presença de Deus são suficientes. Mas acredite, haverá um dia em que a presença dEle vai ser total e vai deleitar cada poro do seu corpo. Amém? Vamos orar. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado por exemplos de homens que são reais, foram reais, e que, de forma real, viveram suas vidas contigo, com todas as suas inquietações. Que nós aprendamos com o exemplo deles, nos aproximando da Tua Escritura, da Palavra de Deus, da Bíblia. Ajude-nos, eu te peço. Aplana os nossos caminhos, dê-nos vidas frutíferas para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém.